Começou? Bom, agora eu vou falar sobre o tópico 15, arriscando-se no espaço, ou no vácuo. Bom, a gente vê que mesmo com os trajes de astronautas, eles ainda têm dificuldade para se acostumar com o ambiente. Como, por exemplo, um desses sintomas é a síndrome de bordo, que ela afeta 2 a cada 3 astronautas. Ela é uma síndrome um tanto quanto normal, você pode adquirir até na Terra, andando de navios, que você fica com náusea, enjoo e ânsia de vômito. Bom, quando você se arrisca no espaço sem o traje, assim que você sai, você tem 15 segundos de consciência. 15 segundos de consciência e conseguindo aguentar até 90 segundos no espaço. Com uma resistência máxima de 2 minutos. Tendo isso, você se pergunta, o que vai acontecer se você estiver no espaço? O espaço tem temperatura? O espaço tem pressão? Pressão, óbvio que tem. Quando você fica no espaço, o que vai acontecer? Todos os líquidos do seu corpo, eles vão começar meio que ferver e querer sair do seu corpo. Tendo isso, você vai começar a lacrimejar e a lágrima do seu olho ela vai evaporar porque a pressão vai estar agindo. Assim você vai ver tudo embaçado. Com a falta de pressão, o sangue mesmo assim vai continuar coagulando normalmente. Porém, se você segurar a respiração, mais ou menos 5 segundos, o seu pulmão vai estourar. E outro fator que vai afetar o seu corpo no vácuo vai ser a radiação solar, que vai causar queimaduras em até 2 minutos, e a radiação cósmica. Mas afinal, o que é a radiação cósmica? A radiação cósmica, ela vem desde os primórdios do universo. Ela que ajudou a caracterizar o Big Bang, porque ela é a fossilização da luz. Ela é meio que, hoje em dia ainda tem a radiação cósmica e a solar, ela é meio que resquícios da origem do Big Bang. No espaço tem temperatura? No espaço, como acham que os filmes eles mostram, que a pessoa congela ou explode, não, o espaço não tem temperatura, o espaço ele é neutro. O vácuo ele não é frio e nem quente. Tendo isso, nós iremos chamar outro... A temperatura no vácuo funciona mais ou menos assim. Não tem temperatura, é meio que um mito, pois a temperatura normalmente é 1 grau acima da temperatura zero absoluta. E a temperatura vem aumentando de acordo com a sua aproximação de um astro. Isso, o Sol, que é o mais próximo. Eu irei dar um exemplo aqui na Terra sobre a pressão que pode ser como agida no espaço, é dos povos Sampakis que são da Finlândia. Eles são povos que são adaptados para aguentar muita pressão, pelo motivo, quanto mais o baço maior, mais o seu corpo consegue jogar oxigênio na corrente sanguínea. Tendo isso, você consegue segurar a respiração por mais tempo. A caixa torácica deles são bem mais extensa. Eles conseguem ficar até 70 a 80 metros embaixo d'água e ficar de 30 a 20 minutos sem respirar. Então, um exemplo disso, eles conseguem sair das 70, 80 sem passar pela descompressão e já direto para a superfície, diferente dos astronautas. Quando eles entram na atmosfera, eles têm que passar por isso, porque pode ter alguns efeitos. E eu vou dar uns exemplos de algumas mortes que ocorreram. Em 1981, teve a morte de 3 russos, que foram quando eles estavam entrando na atmosfera e teve uma descompressão errada na entrada, tendo isso a morte deles. Em 1965, numa câmara de vácuo feita em Utah, nos Estados Unidos, eles estavam testando sobre trajes de vácuo e sobre a pressão deles. Tendo isso, a mão do cara estava com um buraco na luva e a mão dele cresceu. A pressão ajuda desse jeito. É isso. Tá, agora eu vou voltar a falar sobre a resistência máxima. Como os cientistas chegaram a descobrir ela? Foi com base em experimentos em animais e macacos, e também sobre cálculos científicos. Em um experimento específico, eles chegaram a colocar um cachorro numa câmara de vácuo e deixaram por 2 minutos. Eles viram que nesses 2 minutos, o cachorro defecou, urinou, vomitou, seus olhos incharam e sua pele também, tudo isso instantaneamente. Aí após colocarem matéria para não ser mais vácuo, o cachorro voltou ao normal em 27 horas depois. Vamos lá, primeiramente eu vou falar dos buracos negros. Como são formados os buracos negros? Uma estrela com 10 vezes a massa do Sol, para ela funcionar, ela começa a emitir energia de dentro para fora, do núcleo para a crosta. Porém, devido ao peso, a gravidade vai começar a pressionar ela contra o próprio núcleo. Porém, enquanto estiver havendo energia, vai um movimento de vai e volta e não vai ter problema nenhum.
Mas a partir do momento que acaba o combustível e a estrela não tem mais energia para mandar para fora, a gravidade da crosta vai começar a pressionar ela contra o próprio núcleo, condensando uma estrela 10 vezes maior que o Sol num espaço, por exemplo, de uma bolinha de gude. Isso é o que nós podemos chamar de buraco negro. Mas como ele é formado? Um buraco negro é formado por 3 partes: o disco de acreção, o horizonte de eventos e a singularidade. O disco de acreção é a matéria que gira ao redor do buraco negro tão rápido que ela chega ao ponto de virar plasma. Porém, ela começa a emitir radiação em forma de raios beta, raios gama, raios X e etc., mandando a matéria para fora do buraco negro. Porém, quando ela consegue passar, ela chega no horizonte de eventos. É o que a gente pode chamar de ponto de não retorno de um buraco negro. Por quê? A gravidade lá é tão forte que a velocidade de escape, ou seja, a velocidade necessária para algo escapar da gravidade, acaba sendo maior do que a velocidade da luz. Isso faz com que a luz seja sugada no horizonte de eventos. Mas tem uma coisa interessante. A teoria da relatividade, ela diz que a gravidade ela é relacionada o tempo é relacionado à velocidade e à gravidade. Então, como a gravidade é muito alta, vamos imaginar o seguinte: a velocidade também vai passar mais devagar. Vou tomar como exemplo o Cauê. Se eu estou no horizonte de eventos e o Cauê está fora, para mim ele vai parecer estar parado. Porém, para ele, eu que vou parecer estar parado. Mas tem um detalhe: a gente vai continuar em movimento e eu vou continuar descendo até a singularidade. Imagina o buraco negro como um funil. O disco de acreção, a parte mais externa, o horizonte de eventos, a parte mediana e a singularidade, que é a última parte de um buraco negro. Porém, é na singularidade, que a gente pode chamar de núcleo de buraco negro, porque ele é infinitamente denso e infinitamente pequeno, que ocorre o fenômeno chamado de espaguetificação. O que é espaguetificação? Na Terra, a gravidade puxa os seus pés mais forte do que a cabeça, certo? Porém, como é pequena a gravidade, 10 metros por segundo, não tem muita diferença. Mas num buraco negro, como isso acontece bilhões de vezes mais forte do que na Terra, ele vai te puxar muito mais forte do que a gravidade da Terra, certo? E também muito mais forte do que o seu corpo consegue segurar. Isso vai fazer com que você seja partido ao meio, depois partido ao meio, depois partido ao meio, até que você não seja reduzido a nada mais que átomos. Isso lembra muito quando aquelas pessoas vão fazer espaguete e vão quebrando ele para colocar, para fazer um macarrão. Talvez seja por isso o nome. Não é um dos métodos mais interessantes de se morrer no universo, porém, com certeza o buraco negro é um dos fenômenos mais interessantes do universo. E agora eu vou passar para como seria a volta à Terra. Tá, caso você não morra por causa do buraco negro, uma hora você vai ter que reentrar na atmosfera, no caso, né? E um astronauta, que ele está na nave espacial e tal, ele vai reentrar na atmosfera, ele passa por muitos problemas, tanto físicos quanto fisiológicos. Mas o principal problema que ele passa é justamente o calor. O calor por conta da velocidade no qual que o ônibus espacial ele atua quando ele está entrando na atmosfera. Por causa da sua alta velocidade, o atrito entre a nave espacial, o ônibus espacial, entre aquela massa de ar gasosa, faz com que os elétrons dos átomos desse ar, da atmosfera, sejam arrancados e a temperatura em volta da atmosfera, ou seja, onde está em contato com o ar, chegue a ser cerca de 1.650 graus Celsius e tal. E como é que eles fazem, no caso, para que os astronautas não morram feridos? Não tem um ótimo ar-condicionado lá dentro. Deve ter uns 2 ou 3 e tal. Só que o principal fator é justamente o material com que o ônibus espacial é feito. Que, se eu não me engano, é mineiro carbono, e a sua principal propriedade é justamente fazer com que o calor que está fora não passe para dentro.